é preciso tratar a produtividade com cautela. Claro que é importante render e gastar o tempo de forma útil, mas o culto à produtividade extrema faz com que nos sintamos constantemente culpados e em dívida. Em dívida com nossos chefes por nunca conseguirmos produzir tanto quanto supostamente deveríamos, em dívida com nossa família e amigos que se tornam estranhos, e em dívida com nós mesmos, porque não temos mais energia para fazer aquilo de que realmente gostamos. Boa tarde, gente! Sejam bem-vindos a mais um Super Livros. Hoje a gente está aqui para conversar sobre produtividade, organização e uma coisa muito cara e difícil de conseguir, que é aproveitamento de tempo. Para isso, a convidada de hoje é a jornalista Ana Prado. Obrigada, Ana. Obrigada por ter vindo. A Ana é autora do livro Seja Mais Produtivo Agora. Ela também é editora do Guia do Estudante e tem um blog na Super chamado Como as Pessoas Funcionam. Então, se você quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho dela, é só entrar lá. A live de hoje, o programa de hoje, é para aquelas pessoas que passam horas dando scroll na timeline e depois corre atrás do tempo perdido para entregar um trabalho, atrás de um prazo que está enforcando. Até que antes da gente começar a live, estava falando com a Ana, é muito raro encontrar pessoas que não façam isso, que saibam administrar bem o tempo. Então, alô, procrastinadores, se vocês estiverem aí, fiquem conosco que essa conversa vai ser muito útil. Podem deixar nos comentários também dúvidas ou casos que vocês já se viram nessas situações, que dentro do possível a gente vai respondendo, vai colocando vocês aqui dentro da conversa. Ana, tu abre o teu livro falando uma coisa muito legal, assim, de como o tempo te encanta, como o tempo te fascina, de 5 minutos a gente tava almoçando e agora tá aqui. Daqui 3 horas eu vou estar ou em casa, ou no bar, no cinema, não sei. E esse tempo passou para onde ele foi. Realmente é uma coisa muito fascinante. Mas o que significa um tempo bem aproveitado? Isso é interessante, né? Esse foi bem o ponto de partida do livro, porque a gente tem essa impressão de que ser produtivo é ficar horas e horas trabalhando e riscando as coisas da sua lista de afazeres e, nossa, estou produtivo, tive um dia produtivo. Mas a gente precisa parar para pensar quais foram essas atividades, quais foram essas coisas que você riscou da sua lista, né? Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, eu acho que é uma coisa comum. A gente tem um dia que a gente consegue fazer várias coisas diferentes, conclui, mas você não sente aquela sensação de dever cumprido, sabe? Você ainda fica com uma coisa na cabeça, você não se sente realizado. Agora tem dias que você faz uma tarefa e aí você fala, pronto. Nossa, hoje foi o dia. Foi o dia, já posso terminar o dia por aqui. E isso acontece porque existem trabalhos que são produtivos e trabalhos que são improdutivos. Então a lição número 1, assim, que eu aprendi fazendo uma pesquisa para esse livro e que eu quis passar a gente precisa identificar qual é o nosso objetivo. Então, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer, né? E isso é uma coisa que exige um autoconhecimento, então a gente precisa descobrir o que é importante pra gente, o que eu quero alcançar. E aí sim, você trabalhar nesses pontos. Então, não é, respondi 150 e-mails hoje. Grande coisa, às vezes são e-mails inúteis, sabe? Então, seria muito mais efetivo você ter trabalhado em uma única atividade, mas que terminar e saber que essa era a atividade que você tinha que fazer naquele dia. Então, acho que essa é a lição número 1, assim. E o primeiro passo, ser objetivo, mas nessa objetividade também a gente cai em algumas armadilhas. Quais são esses principais escapes, esses principais tropeços que nos impedem de ser eficiente? Porque, chego no trabalho, não, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a coisa mais importante é apresentar essa live, é fazer o vídeo. Mas no meio desse caminho, quais são as armadilhas mais fáceis de cair?
Eu acho assim, são duas, né? Uma é isso que a gente falou, a gente tem que ter um objetivo muito claro. Opa, bati no microfone, desculpa, gente. A gente tem que ter um objetivo muito claro e transformar as nossas ações em ações menores e simples, né? Então, por exemplo, se seu objetivo é escrever um livro, você não vai muito longe com isso, né? Para você escrever um livro, você tem dezenas ou centenas de etapas para cumprir. Então você precisa transformar isso em ações pequenas e bem claras. E aí a segunda coisa é priorizar. Então, legal, você tem 50 ações para cumprir. E aí, o que você vai fazer? Isso é o que a gente faz, eu acho, no geral, né? Quase sempre. Eu tenho 50 mil ações aqui. Eu vou começar pela mais fácil aqui e tal. Aí eu já vou riscando umas coisas da lista. Mas não é bem assim, porque às vezes você passa o dia inteiro... fazendo coisas menores e o que realmente interessava. Então, isso realmente me ajudou. Botar no papel todas as ações que eu tenho que fazer e aí priorizar. Então, o que é urgente? Urgente é aquela coisa que talvez ela tenha sido importante, você procrastinou, né? Deixou pra última hora, então é aquele negócio que agora evoluiu. Então, assim, você tem que fazer. Geralmente é aquela atividade que você faz sob pressão, que você acaba, às vezes, nem fazendo tão bem feito, porque, enfim, era uma coisa que necessitava de mais tempo, você deixou pra última hora, mas aí não tem discussão. Você tem que fazer isso pra tirar da sua frente. Aí tem as atividades que são importantes. Então, são aquelas coisas que vão te trazer valor, né? E que não são para ontem, você tem um tempo ali para cumprir. E tem aquelas que são chamadas circunstanciais. Então, são aquelas tarefas meio que administrativas, pode-se dizer assim. Ler e-mail, sabe? Sei lá, ler um artigo, fazer alguma outra coisa. São coisas que não tem necessariamente um prazo, e que algumas delas são infinitas, tipo e-mail, vai sempre chegar e-mail para você, então se você tiver esse objetivo de esvaziar a sua caixa de e-mail... Mas também esse... Né, pra quê? Então, você classificando isso, aí você vai e bota a ordem de prioridade que elas têm. Você vai ver, isso acontece comigo todos os dias, às vezes a sua lista tá gigante, mas aí você começa a analisar, tem coisas que não precisa ser pra hoje, não precisa nem ser pra essa semana. Então já bota pra semana que vem e tira da sua lista. Sem peso na consciência de por que jogar pra amanhã o que eu posso fazer hoje. Então às vezes não funciona. Às vezes você tem, às vezes não precisa ser pra hoje. E tem algumas coisas que você pode delegar pra outras pessoas. Às vezes tem uma outra pessoa que faria isso melhor até do que você, ou enfim, você tem outras responsabilidades mais importantes, tudo bem delegar. E algumas coisas nem precisam ser feitas. Então você também pode tirar isso da sua lista sem peso na consciência, sabe? Eu sou meio acumuladora, então eu amo guardar jornal e revistas e tudo mais pra ler depois. E aí eu ficava sempre com isso na minha cabeça. Ai, meu Deus, eu tenho que ler esses jornais que estão aqui, mas antes eu vou fazer essas outras coisas que são mais importantes. E nunca lia os jornais que estavam ali. E ficava com aquilo, assim. Então eu nunca conseguia descansar totalmente, que eu ficava pensando... Até que eu parei pra pensar e falei, gente, preciso ler jornal velho, revista velha? Eu não preciso, sabe? Então o que eu vou fazer? Jogar fora essas coisas e pronto. Então a gente tem que aprender a desapegar também, né? Não só das coisas, como das tarefas. Priorizar, né? Sim. E falando disso de elencar, o que é urgente, o que eu posso deixar pra outra pessoa fazer, o que eu posso deixar pra semana que vem, ou que eu não preciso fazer. Que outras técnicas a gente pode usar para priorizar essas tarefas e também para ser mais eficaz? Tem uns comentários aqui falando de fone de ouvido, por exemplo, ouvir músicas em ritmo fixo. Esse comentário do Fernando de ouvir música em ritmo fixo. Que outras técnicas a gente pode usar para priorização das atividades? Eu até lembrei de uma coisa que saiu uma pesquisa falando que músicas de videogame, né, te ajudam a focar. Eu tentei algumas vezes e isso funciona. Pelo menos funcionou pra mim em alguns momentos. Mas a gente também precisa saber identificar aquilo que distrai a gente, né? Então, eu achava que eu podia trabalhar ouvindo música.
E aí eu descobri que não, depende da música. Às vezes eu quero ouvir um álbum novo de um artista que eu gosto. Eu vou ficar tu vai prestando prestar atenção atenção. na música, sabe? Aí eu fico, ai meu Deus, essa música eu gosto muito, vou colocar na minha playlist para mais tarde. Tipo, nisso você já parou de fazer o que você estava fazendo. Já tá dividindo a sua atenção. Então você tem que saber identificar as coisas que te tomam a atenção e cortar essas coisas. Pelo menos enquanto você tá focando ali na tarefa. Acho que uma outra coisa que é legal de falar, que também eu aprendi trabalhando nesse livro. Eu tinha milhões de coisas para fazer quando eu estava fazendo isso. Eu trabalhava num lugar mais longe da minha casa, então eu acordava já super cedo, já ia direto, levava um tempo para chegar. O trabalho era muito corrido, eu tinha muita coisa para fazer, então aquilo já me sugava muito. Eu ia para a faculdade, então eu atravessava a cidade, ia para a faculdade, chegava em casa morta. E tinha um livro para escrever, tinha um livro. Já por si só não é uma tarefa fácil. Pois é, e fora isso ainda, louca, né, não sabia dizer não, pegava freela para fazer ainda, sabe? Enfim, tinha que estudar também, eu ia para aula, mas também tinha que ler, tinha que fazer trabalho em casa. Então, assim, milhões de coisas. E eu achava que eu não tinha o direito de descansar, então eu tava sempre ali pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não sei o quê. Eu já acordava com o coração disparado, sabe? Eu realmente adoeci nesse tempo, assim, eu tava sofrendo de muito estresse, de muita ansiedade. E aí eu vi que a gente, óbvio, né? Uma coisa óbvia, mas que a gente não para às vezes pra pensar. A gente tem limite, a nossa mente tem limite. Então a gente precisa desse tempo de descanso, né? E tudo bem, e a gente tem que aprender aproveitar esse tempo de descanso sem se sentir culpado e sem ficar pensando nas coisas que você deveria fazer. Então, nesse caso, me ajudou muito botar por escrito as coisas que eu tenho que fazer, porque assim, eu sei que tá lá, eu não preciso Deixava depender... lá e ia curtir a vida Isso. sem a tua preocupação do trabalho, sem o capítulo do livro que... Esse momento é pra mim, tipo, eu tô cuidando de mim. E isso vai me ajudar mais tarde a conseguir fazer esse trabalho melhor. Porque se você tá muito cansada, você também não vai conseguir, né? Então a gente tem que parar de se sentir culpado. E essa coisa de você passar pro papel é bom, porque aí a nossa mente fica sobrecarregada com muita coisa pra lembrar, né? Sim. Então você passa pro papel, você sabe que tá ali, você não precisa ficar se cobrando de lembrar as coisas. Então você pode curtir ali a vida um pouquinho. Aí isso de passar pro papel ou esse processo analógico da coisa, falar do contrário. Uma coisa, por exemplo, que eu já percebi que me atrapalha muito são redes sociais. Ai, quando eu vejo, meu Deus, eu tinha 20 minutos, era, sei lá, pra terminar uma matéria, organizar a casa, sei lá, fazer coisas práticas, úteis. Aí quando eu vi, aqueles 20 minutos acabaram em nada. Sim. Isso quando dura só 20 minutos, né? Pois é. Às vezes vira uma hora. Com sorte. Quais são as armadilhas essa, por exemplo, é a minha armadilha de o feitiço do tempo, de que ele não existe mais pra mim, é isso. Eu sei que quando eu preciso fazer uma coisa importante, tchau celular, nada de redes sociais. Mas e quais são outras pequenas armadilhas assim que quem ainda não conseguiu identificar para poder saber, ok, quando isso não existir na minha vida, quando eu precisar entregar alguma coisa, é isso aqui que eu não vou fazer. Eu acho assim que essas armadilhas, elas muitas vezes... acho que a principal, assim, que engloba essas armadilhas é o multitasking. É essa coisa de você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é isso, tipo, trabalhar ouvindo música, trabalhar deixando no fone de ouvido um vídeo rodando, sabe? Ou achar que você pode arrumar a casa enquanto você assiste um filme. Não vai estar fazendo nenhuma das coisas... Você vai demorar muito mais tempo, né, pra fazer isso. Então, às vezes a gente acha, não... por exemplo, sei lá, às vezes tem uns trabalhos que são mais mecânicos mesmo, que a gente tem que fazer mesmo em escritório, mesmo em redação de revista ou de site. E aí a gente acha que tudo bem fazer isso e ficar lá deixando rodar um vídeo depois. Só que, por mais que seja uma coisa teoricamente mais mecânica, isso ainda exige uma atenção sua. Você, claro, não exige tanta atenção quanto ler um livro, mas vai ocorrer uma perda do seu foco. Sim. Então você está muito mais propenso a erro, você vai levar muito mais tempo. Então a gente tem que aceitar
multitasking não existe. Assim, até tu deixa bem claro no livro que é uma cilada. Sim, é uma coisa que a gente acha que, não, vou ser mais produtiva. Olha, tô aqui fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Você não tá. Você tá parando, você para sempre de fazer uma coisa para fazer outra. Tem um estudo que eu coloquei aqui, que eu achei muito doido. Eu até parei pra pensar, gente, será que isso tá certo, né? Até chequei ali. Esses pesquisadores descobriram que as pessoas passam, em média, foi um estudo feito nos Estados Unidos, 11 minutos em escritórios focadas em uma única tarefa. Uhum. E assim, depois de 11 minutos, em média, eles param para fazer qualquer outra coisa. Atende o telefone, pegam o celular, enfim, mudam de tarefa. E aí depois leva 25 minutos para eles retomarem essa tarefa. Uhum. Então, assim, você passa mais tempo tentando focar, né, do que realmente fazendo. É um negócio muito louco. Assim, você, por mais que seja, às vezes você consegue passar de uma tarefa para outra rápido, aí você tem essa impressão de que você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas não, você perde ali alguns segundos, porque o seu cérebro, ele é super rápido em fazer isso, mas ele precisa se reprogramar ele precisa saber ali o que essa tarefa exige de mim, tá? Então vamos lá. Entendeu? E nessa você perde energia e perde tempo. Mas 11 minutos é muito pouco tempo de foco. Não que uma profissão exige muito menos atenção que a outra, mas tem profissões que precisam de muita atenção e de muito mais tempo de atenção do que só 11 minutos. Como estender esse tempo de foco? Como estender esse tempo de concentração? Tem algumas técnicas, né? Assim, uma coisa bem bacana que eu aprendi fazendo essa pesquisa foi identificar certos hábitos que estão ligados a isso. Então, hábitos que estão ligados à perda do foco, por exemplo. Pra citar um exemplo, eu tinha mania de pegar meu celular, então eu tava ali escrevendo, super concentrada, de repente, meu Deus, deixa eu ver Twitter. Então... não tinha nada a ver com o livro. Não tinha nada a ver com nada. Então eu tinha essa mania. E aí eu vi que era realmente um hábito que eu tinha. Aí, eu tentei identificar o que me levava a isso, o que me levava a querer essa pausa mesmo quando eu não estava cansada. Claro, você trabalhou ali, sei lá, 45 minutos direto, é até necessário você fazer uma pausa, né, descansar. Agora você tá, sei lá, há 11 minutos trabalhando e você para pegar seu celular. Então, é legal você identificar o que tá acontecendo. Eu faço isso por ansiedade? Eu faço isso... É um escape. É um escape, né, pra alguma coisa e tal. E aí o que me ajudou foi tentar substituir esse hábito de parar toda hora e pegar o celular. Então eu até conto no livro que eu fiz testes, né? Eu tentava... No primeiro momento eu tentei só usar a força de vontade. Então eu falei, não vou parar. Eu ficava assim tentando me concentrar, só que... Ao mesmo tempo tava desconcentrada, porque se tu já tava falando... Não, eu quero parar, mas vou ficar aqui, já é uma forma de não estar focada. Então, assim, não funcionou. Aí eu falei, eu preciso então substituir isso por alguma coisa, porque eu tô ansiosa, chega uma hora que eu canso e quero fazer outra coisa. E aí, uma coisa que foi útil pra mim também, que eu tenho problema pra beber água. Então, eu não consigo beber água durante o dia, assim. E aí eu falei, eu quero beber mais água. Então, eu comecei a trabalhar com uma garrafinha na mesa. E aí, sempre que eu sentia esse impulso de pegar o celular, eu pegava a garrafinha de água, bebia, respirava fundo e aí voltava ao trabalho. Trocava uns tweets pela hidratação. Então, foi uma forma, assim, de conseguir largar esse hábito e melhora a atenção, porque... O celular é realmente um grande problema, né? É uma coisa que te tira o foco. Você fala, vou parar por 2 minutos, nunca são 2 minutos, nunca. Agora, você substituir isso por alguma outra coisa, tipo tomar uma água, você não tem muito pra onde a sua mente ir, né? Não, tu vai tomar água, não é o mesmo efeito. Tu vê uma mensagem de algo que tu deveria estar fazendo, ou de um negócio que tem que resolver depois. Sim. E tem uma outra coisa, então, por exemplo, o e-mail é uma coisa que atrapalha muito, né? Principalmente se sobe notificação ali na tela do seu computador ou notificação do celular. Você tá concentrada ali, você precisa se concentrar no trabalho, desliga as notificações. Sim. Né? Isso é uma coisa... Tira as notificações também de e-mail. Ou então, você pode até deixar, mas estabelece um tempo
específico para você ler e-mails. Então, sei lá, Quando chegar no trabalho, isso. Na hora do almoço, assim, quando você voltar do almoço, deixa ali, sei lá, 15 minutos para responder e-mail, um pouquinho antes de ir embora, pronto. Se você ficar ali o tempo inteiro, não vai dar. E educa as pessoas sobre isso também, né? Então, ó, deixa todo mundo saber, ó, agora eu estou concentrada nisso, então se você precisar de alguma coisa urgente de mim, me liga, porque o e-mail eu não vou responder assim de uma hora para outra, né? Então, educar as pessoas sobre como você trabalha. por mais que tenha sido um pouco pesado para ti, mas é legal isso de que quando tu estava escrevendo o livro, tu precisava dessas técnicas, não só para a escrita do livro, mas realmente por se tratar desse assunto, que já que tu estava numa fase muito conturbada, agitada, que teve que colocar essas coisas em prática durante a apuração. Quais, além dessa técnica da água e principalmente de outras técnicas offline, quais outras ferramentas que tu aprendeu, que tu apurou pro livro, que te ajudaram e que ainda funcionam na tua administração do tempo, na tua organização das tarefas? Eu aprendi bastante coisa na outra empresa que eu trabalhava, né? Que a galera ali era super doida por produtividade, então isso foi uma coisa que eu adotei e até hoje eu uso. O Trello é uma ferramenta assim, que eu acho bem útil. Você conhece? Não. É uma coisa muito usada, acho que pela galera de TI, assim, eles geralmente organizam os trabalhos assim. Então, é um sistema explicando assim de uma forma bem simples, tem o aplicativo e tem a versão desktop, então você cria cards com as coisas que você precisa fazer, e esses cards estão organizados em listas. Então, você organiza da maneira como você bem entender. Então, você pode criar uma lista para afazeres domésticos. Então, cada card você coloca ali o que você precisa fazer. Você pode colocar um prazo. Você pode colocar ele para te avisar de que esse prazo está chegando. Enfim, dá para anexar, dá para fazer um monte de coisa. Eu consigo me organizar assim, porque é uma forma... Você poder visualizar a sua lista de afazeres te ajuda muito também. Sim, né? A entender o que tem que fazer, o que dá pra deixar. Eu usei o Trello para escrever o livro e foi só aí que o trabalho começou a andar, entendeu? Porque eu falava, ok, livro, os capítulos são mais ou menos esses, tal, não sei o quê. Aí eu ficava lendo coisas e pesquisando sem fim. Até que eu falei, não, vamos organizar em ações, igual eu falei, em ações menores, que são os cards. E aí sim eu vou conseguindo me organizar. No trabalho, assim, para você conversar com seus colegas, né, de coisas relacionadas ao trabalho, a gente usa o Slack, que é um mensageiro instantâneo, também tem aplicativo e tem a versão desktop. E aí a gente meio que aboliu o e-mail, porque é uma coisa, né, e-mail é uma coisa demorada, então a gente deixa mais para coisas que precisam ficar guardadas, né, ou para coisas mais longas, registradas. E aí, coisas mais simples, tipo, você pedir alguma coisa, mandar um link, alguma coisa, a gente usa o Slack. E isso ajuda bastante, assim, na produtividade de todo mundo. Acho que a ferramenta mais simples e que eu mais uso é aquela lista de afazeres que tem no iPhone mesmo. Acho que tem em qualquer celular. Você anota as coisas que você tem que fazer no dia e clica naquilo que você já concluiu. Essa, assim, é a mais básica, eu recomendo muito, porque... Até porque a sensação depois que tu dá o tiquezinho de que tá resolvido é muito bom. É maravilhosa. Ana, muito obrigada pela conversa. Gente, tem várias outras dicas de como evitar a procrastinação, como organizar as tarefas e como ser mais eficiente, não só no trabalho, afinal de contas, trabalhar 12 horas não é sinal de eficiência, mas para organizar melhor o tempo e curtir mais a vida, tem várias outras dicas aqui, então podem conferir. Então, muito obrigada e até o próximo Super Livros. Obrigada, gente. Talvez uma das frases mais usadas pela turma da autoajuda seja: você precisa acreditar em si mesmo. Por mais clichê que seja, existe um motivo para que as pessoas continuem repetindo isso. Funciona. A ciência, especialmente as investigações sobre a procrastinação, tem mostrado que a sua autoestima é uma espécie de profecia autorrealizável.